Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de um tema que, pelo que eu pude pesquisar, é uma das coisas que as pessoas mais têm interesse em relação à psicologia, que é inteligência. E quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, né, para pegar os conteúdos e tudo mais, eu percebi que ele é um tema consideravelmente complexo e que não seria legal eu fazer um vídeo tão informativo, né, com tantos dados como eu fiz, por exemplo, o vídeo de assédio moral, porque eu achei que o vídeo ia ficar um pouco enfadonho. Aí eu resolvi fazer um vídeo mais no sentido da reflexão sobre inteligência, porque esse é um tema que envolve uma série de elementos, é um fenômeno complexo e ele envolve uma variedade de processos cognitivos. Só para citar os processos cognitivos envolvidos na inteligência, a gente tem o primeiro deles, que é a percepção, ou seja, que é a capacidade de processar informações sensoriais, por exemplo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto como cheiro, o paladar, né? Isso são questões sensoriais. A atenção, que é a capacidade que a gente tem de se concentrar em estímulos relevantes, sejam externos ou internos, e ignorar distrações. Por exemplo, no meu caso, eu tenho muita dificuldade em concentrar minha audição em uma coisa só. Isso é uma característica minha. Às vezes eu estou no ambiente e tem vários barulhos e eu não consigo direcionar para a pessoa que está falando comigo, por exemplo. Então eu tenho dificuldade nesse estímulo sensorial, mas não tenho nos outros. Bom, outro processo cognitivo que nós temos é a memória, que é a capacidade de armazenar e recuperar informações. A gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E, por exemplo, no caso, para quem desenvolve Alzheimer, geralmente afeta primeiro a memória de curto prazo. Então a pessoa esquece o que ela acabou de comer, mas ela lembra do casamento dela que aconteceu há 50 anos atrás. Então é uma questão também bem relevante para a nossa inteligência, a questão da memória. O pensamento, que é a capacidade de usar informações para resolver problemas, tomar decisões e gerar novas ideias, né, que é o que geralmente a gente considera que é a inteligência, né, o pensamento, mas todos os que eu falei anteriormente envolvem inteligência e os que eu vou falar a seguir também. A linguagem, que é a capacidade de comunicar e compreender informações. Essa é uma capacidade que tem sido cada vez mais considerada, né, como uma questão de inteligência. Por exemplo, os comunicadores, as pessoas que vivem das redes sociais têm essa questão da comunicação muito forte. Às vezes o conteúdo é bastante ruim, mas elas comunicam de um jeito muito bom e acabam virando influencers, né? Mas influenciar o que é que a gente não sabe muito bem até hoje, né? E por fim, o raciocínio, que é a capacidade de usar a lógica e inferência para chegar a conclusões. Eu tenho esse dado e esse dado, portanto a conclusão é tal. Eu citei só os exemplos aqui das questões que envolvem a inteligência, né, os processos que envolvem a inteligência, para você perceber o quão complexo é esse tema. E também para trazer uma reflexão. Bom, se envolve tanta coisa, como que a gente é avaliado por tão poucas coisas? Porque na época que eu fiz o ensino fundamental e médio, e na faculdade também, mas a faculdade foi um pouco menos, eu percebi que a gente é muito mais avaliado pela nossa memória, né, e pelo raciocínio das coisas que são cobradas ali, naquele momento, do que necessariamente por uma inteligência um pouco mais ampla. E eu não sei se você que está do outro lado percebe um pouco disso também. Bom, falando um pouco a respeito dessa reflexão de como a gente é cobrado em relação à inteligência, eu resolvi trazer um ponto que é vários tipos de inteligência, né? Quando você tem um autor, por exemplo, chamado Howard Gardner, ele citou 8 tipos de inteligência, que seriam a lógica matemática, que eu acredito que realmente é muito cobrada nas escolas, né? Inclusive é um pesadelo para muita gente. A linguística também, ali, né? Dobradinha português matemática. Agora a espacial, a musical, a corporal sinestésica, né, que é a capacidade de controlar o próprio corpo e as habilidades motoras, talvez na educação física, né? A interpessoal e a intrapessoal, né? A entender os outros, né? Conseguir se comportar com os outros, e a intra, entender a si mesmo. Só citando aqui rapidamente uma pincelada, você pode perceber que a gente não é cobrado
a entender outros tipos de inteligência além das mais elementares dentro do conteúdo, né? Português, matemática e por aí vai. Isso eu acredito que é um problema, porque uma pessoa pode ser extremamente competente em corporal sinestésica e ser muito ruim em lógico-matemática. Só que a nossa sociedade, o nosso sistema de ensino, eles estão formatados para que essa primeira pessoa, uma pessoa que tenha inteligência lógico-matemática e linguística, tenha um respaldo social de dizer, nossa, eu sou um ótimo aluno, porque eu tiro boas notas. E aquela outra que tem outros tipos de inteligência não é considerado um bom aluno, né? Então, e não só isso. Na verdade, se a gente parar para pensar não só no sistema educacional, mas também nos trabalhos que a gente tem, quais seriam as competências necessárias para ir bem em alguma função? Existem pesquisas que apontam que é muito mais importante as competências, as soft skills, né, que são as competências de relacionamento e uma boa convivência, do que as hard skills, que seriam as competências que realmente fazem a pessoa ser contratada num trabalho, por exemplo. Eu sou bom de programação, mas às vezes o relacionamento interpessoal dessa pessoa é horrível. Então ela tem um alto índice de inteligência formal, né? Por exemplo, vai muito bem no teste de QI, né? Coeficiente de inteligência, mas o relacionamento interpessoal dela com a equipe é muito ruim. E ela acaba, por exemplo, sendo demitida. Então, eu trouxe aqui esse vídeo a respeito de inteligência para você refletir qual que é o seu tipo de inteligência. Eu vou deixar na descrição do vídeo um pouco estruturado, né, o texto a respeito disso, e para pensar qual que é o seu tipo de inteligência, qual que é aquela inteligência que você talvez não desenvolveu por algum trauma, porque acha que não é capaz. Na verdade, a gente é capaz de desenvolver qualquer tipo de inteligência. A gente pode não se tornar a pessoa mais incrível nessa inteligência, mas a gente é capaz de desenvolver qualquer uma delas a um ponto maior do que a gente está atualmente. Bom, foi isso. Um abraço. Até mais.